Boa tarde, seja bem-vindo a mais um programa no PIC da PUC. Você vai ver uma matéria sobre o programa de orientação profissional oferecido pelo curso de psicologia a alunos do ensino médio. Acompanhe. Muitos jovens ainda não decidiram qual profissão seguir. Para ajudá-los, alunos do curso de psicologia da PUC Minas de Poços de Caldas prestam um serviço de orientação profissional a estudantes que pretendem prestar o vestibular. Nós, da psicologia aqui da PUC, temos a clínica de psicologia, que está oferecendo já há uns 2 anos, oferecemos o serviço de orientação profissional para alunos de escola pública, alunos que não teriam condições de estar fazendo um trabalho desse particular. A gente oferece aqui sem nenhum custo. E nós temos, então, uma avaliação psicológica que a gente faz, visando orientar esse jovem para a sua escolha. Nós não vamos dar uma resposta para ele, mas nós vamos clarear as opções que ele tem, mostrando para ele as suas aptidões, as suas fortalezas, as suas fraquezas, como uma forma de autoconhecimento. Porque a escolha da profissão, ela é baseada muito na identidade. A pessoa precisa de ter uma identidade, saber o que eu quero, o que eu gosto, e aí fazer a sua escolha. Se ele não tem isso muito claro, então, através da avaliação psicológica, através dos testes, através dessa orientação que a gente propõe aqui na clínica, a gente consegue clarear para essa pessoa essas potencialidades, as capacidades, as aptidões, os interesses, e mostrando isso para esse jovem, ele vai poder fazer uma escolha com mais segurança. Os atendimentos são individuais e realizados na clínica de psicologia da PUC Minas em Poços de Caldas. Os testes são conduzidos por estudantes de psicologia, orientados pelos professores. Suzane estava com muitas dúvidas, mas depois de participar da orientação, conseguiu definir qual faculdade irá cursar. Assim que comecei a trabalhar aqui na PUC, eu soube que tinha uma orientação vocacional, individual principalmente, e foi que me ajudou a definir a vocação que eu devo seguir daqui em diante. E foi uma questão de administração, e como eu posso já fazer vestibular no meio do ano, eu posso melhor atender o público daqui para frente. Além de definir a carreira que eu devo seguir, um auto-reconhecimento na minha vida. Me ajudou bastante a esclarecer algumas dúvidas que eu tinha, até da minha própria pessoa. O trabalho da psicologia é feito de forma detalhada e ainda dá oportunidade para que alunos do curso se desenvolvam. Olha, para mim foi muito importante participar do projeto, porque a partir dele eu consegui colocar em prática tudo que eu já tinha aprendido na faculdade. E assim, perceber o retorno, o resultado bom que eles obtiveram foi muito satisfatório para mim, porque todos eles se mostraram muito satisfeitos com os resultados, então para mim foi super bom. E é sempre bom estar colocando em prática tudo que a gente coloca na faculdade, ainda mais agora que eu estou no 9º período, quase formando, As orientações profissionais também se estenderam para a comunidade. A equipe de estagiários de psicologia coordenada pela professora Camila Fior também oferece o serviço, que atualmente é aplicado em grupos. O trabalho em grupo ele é desenvolvido tanto aqui na Clínica Escola como no Centro Comunitário Nossa Senhora Aparecida, que é uma região mais central que favorece o acesso da população a esse serviço. Nesse trabalho de orientação profissional em grupo, ele é constituído por no máximo 10 jovens que estão vivenciando conflitos ou dificuldades nesse processo de escolha. A vantagem de ser em grupo é que pode haver uma partilha maior e uma troca de experiência entre os jovens. Porque o jovem, quando ele pode pensar que só ele está vivenciando esses conflitos, e no grupo ele encontra pares também com essas mesmas dificuldades. E além disso, há uma troca de informação, que isso é muito positivo. Esse trabalho, então, desenvolvido em grupo, são 10 encontros semanais, de duração aproximadamente de 1h30. Ele inicia-se com uma entrevista inicial que ela é individual, depois ocorrem 8 encontros que são coletivos e uma entrevista individual de devolutiva e de fechamento das atividades. As inscrições estão abertas e o serviço é gratuito.
Esse projeto é direcionado prioritariamente para jovens que concluíram o ensino médio na rede pública. O que a gente gostaria de ressaltar é que ele não precisa estar matriculado numa instituição. Ele já pode ter concluído os estudos há algum tempo e agora decida refletir sobre a profissão e a busca por uma nova ocupação. E também o programa está aberto para os jovens que ainda estão no ensino médio. O critério que nós temos é que, no mínimo, a idade tem que ser 15 anos, para que esse aluno esteja já no ensino médio, e as inscrições são centralizadas na Clínica de Psicologia da PUC. O telefone é o 3729-9288. Ao entrar em contato, ele manifesta o interesse em participar dessa atividade em grupo e sinaliza se ele gostaria de desenvolvê-las na clínica ou no centro comunitário, de acordo com a disponibilidade. A gente gostaria de ressaltar que o programa é gratuito, não há custos, e ele está aberto a toda a população. A Invenção de Hugo Cabret. Direção Martin Scorsese. Classificação livre. Gênero aventura. O filme é uma narrativa ambientada na Paris dos anos 30 e acompanha as aventuras de Hugo Cabret, um garoto órfão que vive escondido nas paredes da estação de trem. Seu bem mais precioso é um robô que não funciona, deixado por seu pai antes de morrer. Um dia, enquanto foge do inspetor, ele conhece Isabelle, uma garota excêntrica e apaixonada por livros com quem inicia uma forte amizade. Eles logo descobrem que Isabelle possui uma chave em formato de coração que se encaixa perfeitamente na fechadura existente no robô. Assim, o boneco volta a funcionar e os três se juntam para resolver um incrível mistério. Quem é você? Hugo. Onde você mora? É segredo? É. Ah, ótimo, adoro segredos. Então, você vive sozinho? Não exatamente. Onde conseguiu isso? Por que minha chave caberia na máquina do seu pai? Quer viver uma aventura? Você sabia que o campus de Poços de Caldas possui 31 laboratórios que atendem às áreas de ciências humanas, exatas e biológicas? Todos os alunos da PUC Minas têm a oportunidade de complementar os seus estudos no exterior, através de programas de intercâmbio oferecidos pela Secretaria de Relações Internacionais da Universidade. Confira agora a história de uma estudante de administração que apostou os seus estudos na China. Raquel sempre quis fazer um intercâmbio e, diferente de muitos colegas que preferem países como os Estados Unidos, preferiu passar um ano na China. Para ela, o programa de intercâmbio da PUC foi muito importante. Sozinha, eu não teria ido. Eu, inclusive, quando eu estudava em uma outra faculdade, eu transferi para a PUC porque tem o programa de intercâmbio. Quando surgiu o edital, eu me inscrevi. Surgiu o edital para Xangai, eu me inscrevi, fiz todo o processo seletivo e fui aprovada. A aluna do 6º período do curso de administração da PUC Minas em Poços de Caldas escolheu a cidade de Macau para fazer a graduação de 6 meses e gostou tanto que permaneceu no país por mais de um semestre. A convivência com os chineses ajudou a universitária a aprender rápido a língua local e a escrever o mandarim. Ela conta toda a sua experiência como universitária e sua adaptação em uma cultura tão diferente da ocidental. A graduação em Macau é bem diferente daqui, as aulas são o dia todo. Eu tive professores estrangeiros de vários lugares diferentes e professores chineses. Os professores eram muito dinâmicos e muito próximos dos alunos. Eles estavam sempre acompanhando o aluno que tem dificuldade, a evolução do aluno. As mesas já são diferentes, não são carteiras individuais, são mesas redondas que os alunos sentam em grupo. Muito colorido, tudo muito colorido. Eles usam muito o audiovisual. E eu tinha a opção de estudar as matérias que eu quisesse, então eu escolhi matérias que são totalmente diferentes daqui. Eu escolhi Business in China, negócio com a China, negócio com os países emergentes, China, Rússia, Índia, Brasil, África do Sul. Escolhi matérias sobre negócios de China com a Europa e matéria de marketing e mandarim.
Ela trouxe vários livros que ensinam a língua chinesa e lembranças das cidades por onde passou. Esse material ele começa bem exatamente no início. Ele tem desde o nosso alfabeto, que eles chamam de pinyin, mas não tem todas as letras que nós temos no nosso alfabeto. O segredo de aprender é praticar. O chinês, para cada caractere que ele aprende, ele pratica aquele caractere numa base de 500 a 1000 vezes. É muita prática. Essas aves aqui, tem muito em Guilin, é uma marca da cidade, é um cartão postal da cidade, é essa ave. E essas flautas, é um lugar bem no interior e muito visitado, porque pelas paisagens, depois do filme também, muito turista, muito estrangeiro, eles não estão acostumados com isso, inclusive eles puxam a gente, beliscam a gente, para saber se a gente é de verdade. Ao voltar para o Brasil, Raquel começou a dar aulas de mandarim e continua estudando sozinha com os livros que trouxe da China. Para a universitária, a experiência trará muitos benefícios à sua carreira. Representou um grande salto na minha carreira, no meu aprendizado, na minha vida pessoal. Eu, de repente, estava num local desconhecido, com pessoas com hábitos totalmente diferentes daquele que eu cresci, daquele que eu aprendi desde criança. Então, foi um salto muito grande. Eu amadureci muito com isso, eu aprendi muito sobre outra cultura, aprendi muito sobre mim mesma. Então, não dá para explicar, é só você vivendo isso. Não tem palavras. A PUC oferece bolsa de estudos da instituição? Hoje a PUC disponibiliza de um programa de bolsas institucionais, que é uma bolsa de 50%. Quem pode concorrer a essa bolsa são calouros, que são alunos ingressantes na universidade, oriundos de vestibular ou de acesso à universidade pela nota do Enem, em substituição ao vestibular. Essa bolsa tem o perfil de calouros alunos carentes. Uma vez feita a inscrição, sendo pré-selecionado, o aluno vai passar por um processo de entrevista, onde ele vai apresentar os documentos que vão comprovar aquelas informações. Se realmente ele tem o perfil, o qual determina a portaria que regulamenta o processo, ele tem a concessão desse benefício, que vai valer até o final da graduação dele. O que é e como funciona o ProUni? O ProUni é um programa do governo federal, que trabalha com bolsas de 50% e 100%. Para a pessoa poder concorrer ao ProUni, ele tem que ter feito a prova do Enem, do exercício anterior. A partir desse momento, ele vai se inscrever ao programa. Se inscreveu, está pré-selecionado, ele vai então comparecer para a entrevista, para a apresentação de documentos. Se essa documentação ela está de acordo com o que estabelece a portaria do ProUni, a partir desse momento, ele vai ter a concessão da bolsa de 50% ou 100%, a qual ele previamente fez a inscrição. Dessa forma, ele vai poder então estar se matriculando na PUC e a partir daí ter a cobertura do benefício até o final da graduação dele. Para manter o ProUni, esse aluno ele tem algumas considerações. Ele tem que ter um aproveitamento mínimo de 75% de disciplinas, que é uma condicionante para ele manter esse benefício também. A partir do momento que esse aluno não atinge a porcentagem mínima de aproveitamento de 75% de disciplinas, ele tem uma advertência, que seria uma reconsideração de encerramento, e no segundo momento, se isso voltar a acontecer, ele tem o benefício encerrado. Então essas são as condicionantes para ele manter esse benefício até o final da graduação. Eu gostaria de saber qual é a relação que existe entre o ProUni e o Enem. O que quer dizer realmente essas duas siglas? O Enem, ele é a prova que é o Exame Nacional de Avaliação do Ensino Médio.
é uma necessidade que o candidato faça essa prova para então depois poder se inscrever no ProUni, que é o Programa Universidade para Todos. O Enem, então, é uma forma de avaliação que o MEC estabelece e é também, então, a condicionante hoje para concorrer ao ProUni e também para a contratação do FIES. Como faço para conseguir o FIES? O FIES é o financiamento estudantil, né, que é um programa do governo federal também, e a PUC Minas, inclusive no campus Poços de Caldas, ela tem a adesão a esse programa. O FIES hoje, na PUC, ele cobre de 50% a 100% da mensalidade do aluno que fez a contratação. Essa porcentagem, ela tem algumas condicionantes para ter a liberação, do mínimo até esse máximo. São condicionantes que estão no processo de inscrição do candidato. Então é um próprio sistema que tem uma fórmula e ele vai então dizer para o candidato qual é a porcentagem mínima até o máximo que ele pode contratar. Hoje, na PUC Poços de Caldas, todos os cursos de graduação têm a cobertura do FIES. Então, para que o candidato possa fazer a contratação, ele tem que estar matriculado na PUC. A partir desse momento, tem que ter então o recurso disponível. Tendo o recurso disponível e ele estando matriculado, ele pode então estar fazendo a inscrição, que é o primeiro passo para dar sequência na contratação desse financiamento. O segundo passo na contratação do FIES na PUC Minas, esse aluno, após inscrito, ele vai estar comparecendo para uma entrevista, onde ele vai apresentar os documentos, que são requisitos básicos para dar sequência a esse financiamento. Terceiro passo, esse aluno, após apresentada a documentação e atendendo realmente as estabelecidos na portaria do FIES, ele vai ser validado para poder comparecer a um agente financeiro e fazer a contratação do financiamento estudantil. Então esse é o procedimento do FIES hoje, como é estabelecido pela portaria do MEC. Professor da PUC Minas há 12 anos, Caio Vono transmite toda a sua experiência como advogado e doutor em Direito durante as aulas do curso. A habilidade profissional também reflete em um talento especial herdado desde criança, o de pianista. Começou os estudos de piano aos 7 anos em Santa Rita do Sapucaí, sua cidade natal, e no início vendia jornais e garrafas para pagar as aulas da professora de música. A minha mãe era pianista, meu pai tocava violão. Eles sempre me incentivaram o gosto pela música. E uma vez eles sempre falavam de um filme sobre a vida de Chopin, chamado A Noite Sonhamos, com Cornel Wilde e Merle Oberon. E um dia esse filme passou na minha cidade e eles me levaram para ver o filme. E eu fiquei fascinado. Eu nunca tinha visto um filme com pianistas tocando. E eu pedi para estudar piano. E eles me prometeram que quando eu ficasse maiorzinho, eu iria estudar piano. Só que a minha impaciência me levou a estudar escondido. Eu fui à professora e disse a ela que o meu pai havia me mandado lá para que ela me desse aula. E eu comecei a ter aula de piano com ela, até que lá de casa descobriram. E aí tiraram em pratos limpos e me deixaram continuar. De lá para cá, nunca mais parou. Aos 18 anos, continuou os estudos musicais em Belo Horizonte com a ajuda de 2 tias e se tornou músico profissional. Nesta época, começou o curso de Direito e logo depois fez Administração. A referência musical do artista é o jazz antigo, como ragtime, o tango, Chopin e canções de vários países. Essa época áurea dos musicais da Broadway, da década de 20 e 30, tem um começo. Isso tudo começou na cidade de New Orleans, nos Estados Unidos, quando as bandas de militares começaram a tocar música popular, e isso aí, passado para o piano, deu origem ao primeiro estilo do jazz, chamado ragtime. Vou dar um exemplo aqui do ragtime tocado no estilo honky-tonk. A música que apresentarei chama-se Chinatown.
publicou o livro Introdução ao Jazz e seus Estilos, e através dele foi convidado a tocar em New Orleans, nos Estados Unidos, cidade berço do jazz. Bem, eu fiz uma apresentação de piano, na qual eu distribuí um folheto contendo uma síntese da história do jazz. Posteriormente, esse folheto foi parar na mão de um professor da Universidade de Brasília, que pretendia inaugurar uma editora de livros musicais. E ele me convidou para que reescrevesse o folheto em forma de livro, para que ele inaugurasse a sua editora, chamada Musimed. Inaugurada a editora com esse meu primeiro livro, intitulado Introdução ao Jazz e seus Estilos, esse livro acabou indo parar nas mãos da Dida Cultural da Embaixada dos Estados Unidos, em Brasília, e ela se interessou pelo assunto e me chamou para perguntar-me se eu teria algum plano para o futuro. Eu disse que sim, então ela me pediu que fizesse um projeto daquilo que eu pretendia fazer. E eu fiz o projeto, levei a ela e um mês depois recebi o convite da Embaixada dos Estados Unidos para ir aos Estados Unidos naqueles lugares que eu pretendia visitar, porque eu achava relevantes para o jazz de piano, para que eu pudesse escrever o meu segundo livro, o qual se chamou O Ragtime e os Caminhos do Jazz. O pianista também escreveu o livro O Ragtime e os Caminhos do Jazz, e uma partitura sobre o avião DC-3 da década de 30. As mãos habilidosas do artista já encantaram plateias de vários estados brasileiros, de países como Japão, Cuba e Portugal. Para Caio, o piano se tornou mais que uma paixão. Ele ainda dá dicas para quem quer aprender o instrumento musical. O piano representa tudo para mim, música. Eu sou especialista em música de piano. Os arranjos que eu faço para as apresentações, eu tiro a ideia da orquestra. Eu não costumo assim imitar o que o outro pianista faz. Mas eu ouço uma orquestra tocando uma música e eu tiro a essência para fazer os arranjos, porque eu também sou arranjador. A dica que eu tenho para dar para as pessoas que realmente gostam da música é perseverança. Porque o indivíduo, quando tem um ideal, ele persegue esse ideal, ocorre uma ideoplastia. Ele acaba realizando, concretizando esse sonho. Portanto, a disciplina e a persistência são fatores fundamentais para quem pretende ser músico. Parei as águas do meu sonho para o teu rosto se mirar, mas só a sombra dos meus olhos ficou por cima a procurar. Os pássaros da madrugada não têm coragem de cantar, vendo o meu sonho interminável e a esperança do meu olhar. Procurei-te em vão pela terra, perto do céu, por sobre o mar. Se não chegas nem pelo sonho, por que insisto em te imaginar? Quando vierem fechar meus olhos, talvez não se deixem fechar. Talvez pensem que o tempo volta e que vens se o tempo voltar. Poema Meu Sonho, de Cecília Meirelles. Para ficar por dentro das notícias e conhecer um pouco mais da instituição, acesse nosso Twitter, Facebook e portal da PUC Minas em Poços de Caldas. Dúvidas ou sugestões? Envie um e-mail para pucnatv@pucpcaldas.br. Nosso programa fica por aqui. Não deixe de acompanhar tudo o que acontece no campus da PUC Minas em Poços de Caldas. Aos sábados, às 5h30 da tarde, com reapresentação às segundas-feiras, no mesmo horário. Obrigada pela audiência e até a próxima.